Fala nação, tudo bem com vocês? Trazendo mais um corte pra gente estar reagindo junto, né? E a pergunta que fica dessa vez aqui pela mídia é o seguinte: o Felipe Luiz conseguiu ali se equiparar, chegar à mesma prateleira do Jorge Jesus? Afinal, consegue a dobradinha aí, né? Brasileiro e Libertadores. Aparentemente vai ter mais um ano aí, vai ter mais taças para disputar. Além disso, também tem a parte do Mundial que a gente ainda não sabe como é que vai ser. Então, assim, muita expectativa para cima do Felipe Luiz, e a mídia já se pergunta se o Felipe Luiz pode ultrapassar aí a idolatria do Jorge Jesus, que teve números impressionantes, mas é claro que o Felipe Luiz chega firme, fazendo um lindo trabalho, e com isso aí a torcida animada. Tem essa final do Mundial, tem essa provável renovação aí, com isso seria um técnico mais longevo, também ganhou a Copa do Brasil no ano passado, então o Felipe Luiz construindo uma bela história. Vamos estar acompanhando aí a mídia, depois a gente volta com mais notícias do Mengão. Vamos acompanhar. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Parabéns, antes de tudo, por mais um título. Você tão jovem na profissão, já está galgando, né, posições dentro da história do Flamengo que pouca gente conquistou. Dito isso, queria te falar o seguinte: o Flamengo começou essa grande fase de títulos e de ser uma potência financeira a partir, vamos dizer, de 2019, com o Jorge Jesus. Mas, ao mesmo tempo, o Flamengo, com tantos títulos conquistados, não consegue ter um treinador longevo. Ninguém ficou mais de um ano. O próprio Jorge Jesus ficou um ano, Tite ficou cerca de um ano, Dorival Júnior ganhou títulos importantes, ficou 6 meses, e alguns treinadores estrangeiros que passaram ficaram menos tempo ainda. Então eu pergunto, você pode ser esse primeiro treinador, a partir dessa era vitoriosa, a ficar bastante tempo, 2, 3 anos? O Boto já disse que gostaria de renovar o contrato com você, e o Papo, o presidente, também já disse, mas que depende de você. E a gente sabe que o Atlético de Madrid quer fazer de você o sucessor do Simeone, que tem contrato até 2027. Queria que você analisasse toda essa situação e respondesse se você pode ser esse treinador que vai ficar vários anos à frente do Flamengo. Primeiro que no Brasil já é complicado você ter um trabalho longevo. A pressão mediática, a pressão da torcida, a pressão interna mesmo dos próprios clubes fazem com que os treinadores durem menos, por mais que essa cultura esteja mudando, né? A gente vê vários trabalhos aí longevos nos últimos anos, coisa que não acontecia fazia muito tempo atrás. No Flamengo é mais difícil ainda. É uma trituradora praticamente de treinadores, porque pela pressão que tem. Quantas e quantas noites eu cheguei aqui para falar com vocês, e depois de uma derrota, e é duro, é muito duro, você é realmente massacrado, e a opinião daqui convence o torcedor, e você depois dá a volta, não é fácil. Foram muitas noites difíceis. Ser campeão brasileiro é muito difícil, eu falei para eles, para mim é o campeonato mais difícil. Se você jogar no Barcelona e no Real Madrid 5 anos, você com certeza vai ganhar um campeonato espanhol. Mas você jogar num clube aqui no Brasil 5 anos não te garante nada. Garante disputar, tá no Flamengo, no Palmeiras, mas o último título do Flamengo tinha sido 2020. Então é muito difícil ganhar, muito difícil. E entendo bem o difícil também que é se manter no cargo. E, claro, se depender só de mim, eu tô renovado, não depende só de mim. Claro que eu quero ficar, sou feliz aqui, minha família é feliz aqui. Eu tenho que conquistar o direito de sentar nessa cadeira aqui, e para isso eu trabalho todos os dias, muitas e muitas horas, e vou continuar fazendo até quando permitirem eu fazer. Felipe, boa noite. O BAP disse, se depender dele você fica, você disse, se depender de mim você fica. Falta o que então para combinar todo mundo, resolver, sentar? Enfim, é agora, antes da viagem, vai ser semana que vem, enfim, o que vocês estão planejando? E também, agora um aspecto mais conceitual, né? Você é o primeiro brasileiro recente, né, a conquistar esses títulos no mesmo ano, né? No passado foi o português, Arthur Jorge, era o Jorge Jesus. Quando você se sente carregando também essa geração de técnicos brasileiros, né, dentro desse contexto de conquista de títulos? Peraí que... Melhor que nós temos, pô!
Bora, Negão! Bora! Muito bom, daqui a pouco a gente volta com mais o Felipe Luiz, técnico campeão da Libertadores e agora também técnico campeão brasileiro. E por enquanto ainda é da Copa do Brasil, né? Bom, então é essa a classificação de momento do Campeonato Brasileiro, quase todo mundo com a rodada 37 já concluída. Amanhã a gente tem Cruzeiro e Botafogo. O Flamengo então campeão com 78 pontos, o Palmeiras 73 pontos, Cruzeiro 69, Mirassol 66, esse é o G4. Fluminense 61, Bahia e Botafogo ainda brigam por essa quinta colocação. São Paulo foi a 51, temos uma briga pela oitava colocação, só São Paulo e Bragantino lutam por essa posição que pode dar uma vaga na Libertadores se Cruzeiro e Fluminense ou Fluminense forem campeões da Copa do Brasil. E o Corinthians é o 10º com 46. Virando a página, também com 46 o Grêmio, Vasco e Atlético Mineiro 45 pontos, feliz ano novo, Santos 44, Ceará e Fortaleza lado a lado com 43, briga séria contra o rebaixamento neste momento. Estariam caindo Vitória 42, Internacional 41, Juventude já foi com 34, o Sport com 17, também super rebaixado. Olha, o fato é, em 5 dias, Felipe Luiz comemora os 2 principais títulos do país, a Libertadores e a Copa do e o Campeonato Brasileiro, repetindo o feito de Jorge Jesus, né? Então, duelo de misters nós temos aqui no nosso super telão. E aí a gente compara os números. O Jorge Jesus, 62 jogos, 46 vitórias, 11 empates, 5 derrotas, um aproveitamento de 80%. Aí a gente olhando o Felipe Luiz, aproveitamento um pouco inferior, 70%, já em mais jogos, né? 89 jogos contra 62. O time do Jorge Jesus marcava um pouco mais, 2,19 contra 1,78. Gols sofridos, o Felipe Luiz sofre menos gols, vantagem aí para o Felipe, 64 contra 82. E o número que o torcedor delira mesmo é esse, né? 5 títulos para os dois. Com essa vitória, deixa eu só dar uma informação antes da gente ir com o Elton. Já está decidido que o Flamengo vai enfrentar o Mirassol com o time sub-20. Até o técnico será do sub-20. A última vez que isso tinha acontecido tinha sido com o Flamengo do Jorge Jesus. Merecido campeão. Ô, louco, gabaritou o Birner agora. Breiler, ele jogou a pressão pra você. Essa é uma abertura incrível do Vitor Birner. Tudo bem, o que falar do Flamengo campeão da Libertadores no sábado, na quarta campeão do Brasileiro? Tudo bem, Felipe? Tudo jóia. Boa noite pra você, pros companheiros, pro fã de esportes. Olha, o Flamengo atualmente é o campeão vigente da Supercopa do Brasil, é o campeão vigente do Campeonato Carioca, e aí com amplo favoritismo, Taça Guanabara incluída, campeão vigente de Libertadores, de Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, porque a desse ano ainda não acabou, então o atual campeão da Copa do Brasil é o Flamengo. Na temporada, só não ganhou um Mundial. Então, conseguir isso no calendário louco que a gente tem, como o Jean já citou, é um feito enorme. E um feito que mostra não só o trabalho do Felipe Luiz, da qualidade dos jogadores do elenco do Flamengo, mas também mostra que uma hora você vai colher o que planta. E o Flamengo passou por um período de transição, período que costuma ser até delicado, né, em outros clubes, quando se troca a gestão, o que vai se continuar fazendo, o que vai melhorar. E houve uma mudança gritante no departamento de futebol do Flamengo. Isso daí, esses títulos que o Flamengo conquistou nessa temporada, e até a Copa do Brasil nesse bojo aí na temporada passada, mostra que o Flamengo soube dar um passo adiante. O Flamengo soube melhorar uma lacuna que era questionada da gestão passada, da gestão Landim, e agora com o BAP, e foi uma promessa dele de trazer um executivo mais técnico como o Boto, de tirar a gente da política de perto do futebol. E olha o que aconteceu, não só nos títulos, mas a gente viu uma temporada limpa no Flamengo. A única grande polêmica, a única grande crise foi rapidamente estancada. Aquela história do Felipe Luiz com o Pedro e até envolvendo o dirigente também. Sim, com o Pedro. E repito, é uma crise que trouxe um benefício, ao contrário de muitas crises do futebol brasileiro, é uma crise que trouxe um benefício ao Flamengo. Exato. Porque o Pedro que a gente viu na volta da tal crise
Foi um Pedro muito melhor do que a gente estava vendo há um bom tempo. Então, assim... Se é que é uma crise, né? Então, eu acho crise geralmente é aquilo que prejudica o clube. Não, né? é que assim, gerou crise porque teve muita polêmica, teve muita coisa. Inclusive, muita gente criticou o Felipe Luiz pela decisão e a gente até falava, cara, ele está falando isso porque, assim, o que ele está falando é algo que a gente já ouviu de outros treinadores, já ouviu em outros contextos, de várias pessoas que trabalharam no Flamengo e no fim das contas, o que pode ser chamado de uma breve crise e talvez... Só a comunicação do Boto é que possa ser chamado de fato de uma falha nisso tudo, né? Mas a gestão sobre o caso Pedro e o que foi chamado de crise foi, no fim das contas, um grande negócio para o Flamengo que recuperou um baita jogador. E ali o Flamengo soube lidar, soube virar a página, não ficou... O Felipe Luiz não alimentou revanchismo, o Pedro também não. A vida seguiu. E foi uma temporada em que a gente viu, até no noticiário do Flamengo, né, uma coisa bem mais leve. Poucos vazamentos ou praticamente nenhum. Antes o Flamengo acontecia, incomodava internamente vazamento de escalações, vazamento de ideia, de jogo. E houve, naturalmente, gente que ficou melindrada porque foi afastada desse convívio do futebol, do convívio do CT. Mas foi uma medida dura, necessária, para um caminho que mostra que o Flamengo tem uma grande oportunidade também, com essa melhoria no departamento de futebol, de, quem sabe, consolidar a tal hegemonia pregada pelo BAP. O BAP fala, a gente quer brigar e conquistar todos os títulos. Também é algo muito difícil, né? A gente vê no futebol brasileiro, mesmo Flamengo e Palmeiras dividindo esse protagonismo, é duro ali um time bater campeão de todos e todo ano ficar brigando por títulos, mas o Flamengo tem a obrigação de, no mínimo, se colocar como candidato. Em outras temporadas, por causa de falhas no departamento de futebol, inconsistência, demissão de treinadores, o Flamengo não conseguiu brigar até o fim. Lutar pelo brasileiro, isso daí é básico. Um time com a grana que o Flamengo tem, o elenco que o Flamengo tem, isso daí tem de fazer toda a temporada. Perfeito. Só para lembrar, assim, ninguém exige que um time de futebol, por melhor que seja o clube com o melhor elenco, ganhe tudo. Não pode se exigir isso. Mas pode se exigir, por exemplo, que o clube não seja eliminado para adversários muito mais fracos, como aconteceu na gestão anterior, com o Olímpia do Paraguai, com o Peñarol, e a gente viu o que foram os jogos seguintes do Olímpia do Peñarol. Então, assim, eu acho que esta gestão tem esse mérito, né? Porque mesmo que tivesse perdido, não teria perdido em contextos inadmissíveis, porque o time estava brigando pelo título até o final. E mais do que tudo, e isso eu acho que é o mais importante reforçar. Eu sempre falei isso, inclusive nos anos anteriores. Era absurda a maneira como a antiga gestão do Flamengo tratava um campeonato por pontos corridos. Não dava para tratar pontos. Quem tem o melhor elenco, para mim, tem sempre a obrigação de levar o campeonato de pontos corridos da maneira mais séria possível, porque ele é, na partida, o favorito. Quem tem melhor elenco é sempre o favorito. Se você começa a desprezar um jogo aqui, desprezar um jogo ali por causa da Copa do Brasil, por causa de primeira fase de Libertadores e tudo mais, não tem jeito, esses pontos depois, lá na frente, eles vão contar. Então, assim, o grande mérito, e acho que nesse caso é mérito da gestão, porque o Felipe Luiz não tem ou não tinha ainda o peso para tomar uma decisão esportiva dessa, que não é só uma decisão esportiva, no começo da temporada, como, sei lá, o Abel, por exemplo, teria no Palmeiras. O Abel, com a sua comissão técnica, diria, não, eu quero levar muito a sério os pontos corridos e vou poupar na Libertadores. Mas mesmo se tivesse, Jean, creio que dificilmente ele tomaria a decisão de poupar ou segurar o time inteiro, porque ele aprendeu com o Jorge Jesus naquela temporada de 19. E acho que aí tem uma questão que é uma cultura europeia, que é a coisa dos pontos corridos. Então, por isso que eu acho que tem um peso muito grande do Boto também nessa decisão de dizer, cara, pontos corridos é pontos corridos, a gente tem o melhor elenco e a gente vai usar esse melhor elenco o máximo de vezes possível. E foi o que a gente viu. Acho que até além do Palmeiras, que é, em geral, quem já faz isso. Né? Se no ano passado, talvez o Palmeiras tenha sido aquele que poupou menos, o Flamengo foi, nesta temporada, aquele que levou o Campeonato Brasileiro de uma maneira indiscutível, irrepreensível. Acho que isso é um mérito muito grande, porque se o Flamengo não foi campeão brasileiro em anos recentes, era muito pela maneira... O Flamengo chegou a poupar jogadores contra o Palmeiras no Allianz Parque no ano passado. Então tá aí, nação, esse foi o corte que a gente separou, né? Vocês puderam acompanhar aí bastante notícia aí
a respeito do Flamengo, né? Esse pós-jogo, esse mais um título aí, Flamengo conquista aí o título brasileiro 4 dias depois de conquistar a Libertadores. Felipe Luiz faz história, coloca seu nome ali no alto escalão de ídolos do Mengão, tanto como jogador, que ganhou as suas taças ali, né? Bastante taças como jogador, e também agora como técnico. E aí a idolatria já começa sendo comparada com Jorge Jesus. Afinal, tem excelentes números. É bem verdade que o Jorge Jesus fez 90 pontos, se eu não me engano, no Brasileiro, porém o time de Felipe Luiz ali sofreu menos gols, foi um time mais sólido, consegue conquistar aí a Libertadores também, consegue conquistar o Brasileirão. Com isso vai ficar inevitável essa dúvida aí, né? E o que pesa realmente é o tempo de trabalho do Felipe Luiz, que tem tudo para se prolongar aí, uma vez que o Jorge Jesus teve um trabalho, mas foi um trabalho relâmpago, né? Fez ali no ano, chegou na metade do ano praticamente, conquistou ali Brasileiro, o time jogando muito bem, de uma forma mágica, porém esse time do Felipe Luiz também tem que ser exaltado, é um time muito forte, muito aguerrido, acredito que o elenco seja melhor do que o de 2019, né? No meu caso, estou falando de elenco, o elenco como um todo é melhor do que o de 2019, agora o time titular por time titular eu realmente não sei, diz vocês aí o que vocês acham, né? Mas vamos aguardar aí as próximas cenas dessa novela para ver o que o Felipe Luiz aguarda para o futuro aí, né? Rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, já que ficaram até o final, dê o like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, valeu!